Oi, eu sou a Thaís Souza, jornalista e mãe do Miguel e do Caetano. Eu quero te fazer uma pergunta. A infância dos seus filhos está protegida? Sabia que o perigo muitas vezes está escondido onde menos se espera? Naquela dancinha ou pose que todo mundo acha normal? Ou até mesmo ao perguntar sobre o namoradinho da criança? O videocast Pode ou Não Pode chegou para oferecer conteúdo de qualidade, orientar e discutir com pais, cuidadores e sociedade assuntos relacionados à infância. Nossa intenção não é impor regras, mas estimular o debate saudável. Se você, assim como eu, se preocupa com o tipo de conteúdo ao qual os nossos filhos estão sendo expostos, aqui é o seu lugar. Seja muito bem-vindo ao Pode ou Não Pode. E nesse primeiro episódio, nós vamos falar sobre erotização infantil. Para falar sobre o assunto, eu estou recebendo aqui, com muita honra, a doutora Fernanda Kimie Tavares Mishima, psicóloga do Departamento de Psicologia da USP Ribeirão e coordenadora do Serviço de Triagem e Atendimento Infantil e Familiar. Isso mesmo, né, doutora? Isso. Muito bem-vinda, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Esse podcast, videocast, surgiu por conta desse assunto que eu trouxe hoje, por isso que eu quis abrir o programa com ele, porque é uma coisa, como mãe de um menino de 7 anos e outro de 5, me aterroriza muito. Eu posso usar essa palavra porque a gente vê tanta coisa que sempre existiu, não uma coisa de hoje, desse século, mas hoje as pessoas falam mais. E mesmo as pessoas falando mais, ainda existe, né? Que é a erotização infantil. Eu queria então que você falasse como que a gente define erotização infantil para as pessoas entenderem. Thaís, obrigada pelo convite. É um prazer poder falar sobre esse assunto, né? Apesar de muito difícil, extremamente necessário, né? Para a gente familiarizar também. Essa palavra erotização já dá um pouco de medo, né? Sim. A gente Já ouve falar, constrange. que é isso? Sim. Não tá erotizado, não tem nada. Né? E Não às exagera, vezes, né? Isso, dá um receio, né? Dos pais, principalmente. Sim. Acho que dos pais e da escola. As escolas também têm muito medo de falar, né? Sobre erotização, o que acontece. Bom, para definir, eu acho que nós vivemos em um momento que talvez a definição maior seja a disseminação de conteúdos. Então, como se falar sobre isso, né? Porque definir erotização é algo muito complicado. Certo. Né? Às vezes, para um pai, o filho fazer uma dancinha ou outra não é ruim, mas para outro já incomoda. Então, tem as diferentes culturas, diferentes criações. Ótimo, isso precisa existir. Mas a disseminação ela é muito rápida. Então, todo mundo filma, né? Vê uma criança ali, às vezes nem é a criança conhecida, desconhecida. Sim. Vê no shopping, vê numa festa, filme e posta. Então, essa disseminação que eu acho que é a mais perigosa aí na erotização. Porque eu ouço muito, doutora, mas a maldade está nos olhos de quem vê. E o problema é esse, a gente não sabe quem está vendo, não é? Isso. Então, eu penso que essa disseminação e tanta informação que a gente tem hoje em dia rápido, de fácil acesso, até as crianças mesmo, elas pegam um celular, elas têm acesso a qualquer coisa, né? Não é só o fato dela dançar, é o conteúdo que está chegando nela, né? Isso. Como é que a gente faz, como é que a gente conversa com os pais, como é que a gente traz luz a esse assunto sem, como você disse, sem a gente interferir na criação numa cultura que é diferente da nossa? Isso. Primeiro ponto é o que é diferente para a criança. Então, a criança, nessa primeira infância, segunda infância, é natural que ela tenha algumas brincadeiras de criança, não brincadeiras referentes a adulto. Né? É natural que ela cante música referente ao período em que ela está, não música de adulto. Né? Então, não é para ficar só cantando as músicas né, mais erotizadas, talvez que tenha uma dança mais sensual, nada disso. Tudo que é fora do seu tempo, eu acho que os pais e escola têm que ficar muito atentos. Tudo bem a criança mexer no celular, acho que isso é comum. Hoje em dia, né, faz tá parte. muito fácil, Sim. faz parte do estudo.
Né? Os Existem jogos didáticos, né? Isso, as escolas passam, escola de inglês, escola, né, pedagógica passa alguma atividade ótima. Mas a partir do momento que ela começa a acessar conteúdos que não é da idade, é como se, né, eu falo assim, como se a criança fosse uma caixa pequena, então tentando enfiar uma caixa grande. E não cabe ali, aquele conteúdo é muito para a cabeça dela. Então ela vai reproduzir esse conteúdo de uma outra forma. Não é da forma como está sendo passado, né? O adulto ele pode dançar funk brincando, sorrindo, como algo muito prazeroso, não só erotizado. Sim. Mas a criança, quando ela vê isso, ela não entende essa diferença. Fica muito confuso. O que eu estou fazendo? É algo aceito de adulto ou é algo de criança? Né? Se está todo mundo vendo e gostando, né? Eu vou fazer, né? Porque a criança tende a querer agradar os pais, as pessoas com quem convive com ela, né? Sim, é natural da criança nessa fase, né? Que ela é menorzinha. E você falou algo importante, né? Lembrei. Porque eu vejo muitos pais pedindo para o filho fazer algo. E eu falo assim, vamos evitar. Né? É difícil, a gente é mãe, a gente sabe. Sim. É difícil, mas evitar, eu evito até, por exemplo, algumas situações, eu evito de falar para os meus filhos, cumprimenta fulano. Até disso, porque ele tem que saber que isso é importante. E aí eu vou falando, viu que todo mundo cumprimentou? É legal também, quem sabe você da próxima vez fala, né? Mas que isso seja da criança, sim, porque senão começa a ficar forçado. E a criança passa a ser propriedade de todo mundo, né? É uma coisa, tem que dar beijo em todo mundo, tem... E aí que pode entrar o perigo, né? Isso. Porque ela acha, bom, se eu não fizer, eu tô fazendo alguma coisa de errado. E por que numa situação minha mãe manda eu dar beijo em todo mundo e na outra situação ela fala, não, criança não namora? Né? Confunde muito a cabeça da criança. Até isso, falou, agora é hora de cumprimentar. Vamos cumprimentar, beleza, acabou. Tem um limite, o outro tem um limite. A gente vai ensinando isso, explicando o limite da própria criança e o limite para se chegar no outro. Tá? Porque também tem isso, né? Entendi. Porque, por exemplo, é muito comum as escolas reclamarem de crianças que estão tentando beijar o amiguinho. Né? Sei lá, 4, 5 anos, gente, tem os filhos, sabe? Pode acontecer? Pode ter visto algo. Não é que a criança está erotizada, mas ela está no momento que é isso que eu estou tentando fazer. Né? Ela está pedindo até ajuda para falar, não pode. Orientação. Isso, não pode. Criança, não beija assim. Tá? Isso é coisa quando for adulta. Aí você vai poder escolher quem você quer. Também não pode beijar qualquer pessoa e sem a vontade do outro. Né? A gente vai tentando juntar uma coisa com a outra. Né? Mas para que ela tenha ciência disso. Entendi. Eu vi no TikTok, eu vi no vídeo, eu vi no YouTube, mas eu não preciso fazer igual. Né? Eu não tenho que repetir isso, assim como não tenho que repetir outras coisas. Sim. Né? Sim. Mas é papel dos pais, principalmente, mais do que da escola, né? Primeiro dos pais, para depois chegar até a escola, fazer essa repescagem do que é conteúdo para a criança e se a criança teve acesso, de como explicar isso para ela. Você falou uma coisa muito interessante, que a criança é uma caixinha pequena e a gente tenta enfiar coisas maiores lá dentro. Como que isso pode influenciar a vida adulta, a adolescência, esse tipo de coisa para a criança? De diferentes formas. Né? Pode ter, por exemplo, a criança que estão me colocando coisas e eu tenho que aceitar, então eu fico submissa a isso. E aí fica uma criança... não só passiva, mas uma criança que não fala as vontades, que aceita tudo que vem do outro. E aceitar tudo que vem do outro não é só carinho. Também é desafetos, violência. Sim. Então pode ser uma criança, agora eu estou submissa, eu preciso aceitar. Ou aquela criança que, não, eu não quero, e aí rejeita tudo que vem de fora. Né? Essa imagem, se a gente criar essa imagem da caixinha e vem algo, de repente fala, não quero. Se ela rejeita isso, que é muito grande para ela pode rejeitar as coisas que também são aceitáveis. Entendi. Ela não consegue ter um discernimento do que seria o bom e o ruim, por conta dessa confusão. E como que a gente sabe dessa confusão? A criança dá uma resposta, né? Ela mostra, ela fica confusa. Né? O que é isso? Não entendi. Por que eu tenho que fazer isso? Sabe, a criança que vai... Ou aquela criança que a gente diz algo, parece que ela aceita e de repente ela... Não sei... Eu tenho que fazer? É pra eu fazer? Isso já significa que tá muito pra ela.
Entendi. né? Não é natural, não surge naturalmente. Isso não é natural. Entendi. E o desenvolvimento dessa mente, vamos pensar nessa mente como uma caixinha que vai ampliando Sim. conforme a gente cresce, Uhum. ele precisa ser natural e não imposto, né? Em todos os sentidos, ó, desde assuntos, né? Assuntos que são assuntos de adultos, são de adulto, não são de criança. Sim. Problema dos pais são problema dos pais, não são problemas dos filhos. Né? Dificuldade, aí sim, problema da escola, problema de estudar é outra coisa. Sim. Mas a gente vai discriminando. E conteúdos de adultos são conteúdos de adulto, não são conteúdos das crianças. Uma vez ou outra elas vão ouvir? Vão ouvir. Mas se elas estão mais fortes, elas vão poder dizer, ah não, não gosto, isso não é pra mim. Sim. Né? Ou não, pra que eu vou namorar agora? Eu não quero. Não é pra mim, deixa eu crescer. Né? A gente vai trazendo um empoderamento também infantil. E é importante a gente sempre explicar para a criança, lógico, no linguajar deles, uma linguagem que eles entendam, né? Mas sempre explicar, olha, o porquê. Não simplesmente falar não, porque não e acabou. Porque acho que isso gera uma curiosidade maior neles, né? Principalmente conforme eles vão crescendo, ouvindo coleguinha, esse tipo de coisa. Como é que eu faço quando o meu filho... Eu queria muito, eu acho que você como mãe também, colocar ele numa redoma de vidro e não deixar nada atingir dessas coisas. Mas como é que a gente faz? Como é que a gente blinda eles e dá esse empoderamento? Porque eles vão ter acesso na escola, acesso, eu digo, a conversas com outros amigos, né? Que às vezes vem um conteúdo que ele não vê em casa. Como é que a gente faz isso? A gente instruir essa criança? Ó, a gente faz isso com a experiência, né? Nada como a experiência. Então a experiência começa, eu falo assim, né? O ambiente de casa é um laboratório de experiências. Sim. E nessa experiência a criança precisa viver o medo, a vergonha, a tristeza, a alegria. Então você imagina uma criança que está triste em casa e a mãe chega e fala, não, você não pode ficar triste, vamos lá. Pronto, você já não está dando empoderamento pro seu filho. Entendi. Você está dizendo, não, você não pode sentir tristeza, você precisa ir para frente. Esquece a tristeza, esquece o que você sente. Olha que coisa mais... E a gente ouve isso tantas vezes na mas vida. Muito, não pode ser triste. Porque tá chorando por quê? Tá chorando porque engole o choro. Você tem tanta coisa, meu filho, olha que você tem isso. O que a mãe, o pai, familiar, quem quer que seja que tá ali dentro de casa. Nossa, eu tô vendo que você tá triste, o que aconteceu? Ah, eu tô triste porque eu não tenho, sei lá, presente tal. Ah, é? Você sabe o que é tristeza? Né? Ó, eu também me sinto triste, mas eu fico triste quando, sei lá, eu quero muito realizar algo e eu não consigo, né? Quando a gente gosta de alguém e esse alguém não corresponde. Sim. Sei lá, vai dando alguns exemplos que são um pouco mais subjetivos. Sim, até. Né? E fáceis da criança entender também, E né? fáceis da criança entender. Mas começa com essas vivências e experiências dentro de casa. E aí vem algo, como você disse, tá passando na televisão, ou tá vendo, sem querer a gente olha lá no celular, a criança, ah, mãe, você tá vendo isso? A gente, não tô. O ideal é, filho, eu tô vendo isso, mas é muito chato, é um conteúdo adulto, é chato, vou passar, né? Você ficou curioso? Quer saber do que se trata? A gente pode até falar. Até explicar. Mas tem que saber o que nós vamos falar, sem medo também. Porque se eu fico receosa, a criança já percebe. Aí fala, não, eu quero. Não, me dá seu celular, deixa eu ver. Né? Aí vai para além. Sim. Então, é importante a mãe, pai, passando segurança para os filhos e abertura para falar sobre sentimentos, pensamentos. Né? Sabe quando a criança sai da escola e tá pensativa? Né? Às vezes a gente fica perguntando, como que foi seu dia? O que me conta? E ele, né, mudo. Mudo. Espera o tempo, fala, nossa, eu tô vendo que você tá mudo. Eu não sei, tô achando que aconteceu alguma coisa. Né? Não, mãe, não aconteceu. Sim. Ah, então quando você quiser me contar, você sabe que pode me contar. Deixar o diálogo sempre aberto, né, para a criança. E delimitar os assuntos conforme a necessidade, né, as questões que eles vão trazendo. Nunca ultrapassar, né, doutora? Nunca pular uma etapa. Eu falo sempre que é um degrauzinho de conhecimento, né? Tem uma coisa desse degrauzinho, mas você está aqui embaixo ainda. Você não consegue alcançar, né, aquilo. Acho que essa conversa tem que existir, até para eles ficam mais seguros, né? Sabendo que existe esse diálogo, esse tipo de coisa, né? E eles conseguem, a gente consegue blindá-los
E você sabe, bom, você tem 2 filhos, sabe que quem tem 2 ou mais tem as diferenças dos filhos. São totalmente diferentes. Totalmente diferentes. O São duas ritmo é crianças. diferente. Sim. Então, às vezes, um requer um pouco mais de atenção em algum assunto e o outro não. Sim. Um tá mais descontente com algo, o outro não. E isso é natural. Sim. Não é para ter, não, estamos todo mundo engessado, mesma criação. Não, a gente vai oferecer para os filhos, né, a parte educacional, de saúde, tudo isso igual. Mas o que eles vão fazer com isso vai ser diferente. A demanda emocional de cada um é totalmente diferente. Totalmente diferente. E como você trata de certos assuntos, eu percebo isso na minha casa. Você acha que a indústria compactua ou até mesmo incentiva a erotização da criança? Eu pergunto porque eu vejo muito em catálogo de moda infantil e agora eu tô viciada em printar, porque eu quero mandar mensagem para essas fábricas e falar, olha, tá errado isso, que alguém tem que falar. Porque geralmente meninas, eu não vejo isso em meninos. Meninos sempre é a pose do herói. A menina não, é a pose sensual. É a menina com o bracinho levantado como se fosse uma modelo de 18 anos da passarela. Sim. E isso é uma coisa que as pessoas não percebem. Eu conversando com uma amiga até que tem uma menininha, ela falou, será que eu não vejo? Eu falei, você não vê. Porque as pessoas não percebem, né, doutora? Sim, naturalizou. Exato. E como que a indústria dissemina isso? Por que existe... Acho que todo mundo tapa o olho e aí, ok. Olha, eu penso no seguinte, acho que há um interesse também da indústria que as crianças sejam mais adultificadas, porque elas podem exigir mais e consumir mais, né? Então acho que tem essa questão também. E aí você olha e fala, nossa, olha que linda que tá. O próprio consumidor também apoia esse tipo de estratégia, porque compra, faz sentido, muitas vezes não percebe, naturaliza, né? Mas que vai servir para o consumo, só serve para o consumo. Até usando essa palavra, né? Você falou no começo, essa questão da erotização, né? Sexualização, erotização. Quando a gente ouve essas palavras, né, já dá um teor de sensual, estar junto do outro, ou seja, seduzir. Sim. Então, são todos conteúdos usados para seduzir. Então, seduzir o consumidor, né? Seduzir, aumentar as compras, sei lá, seduzir para consumo de qualquer coisa, né? Até de brinquedo. A gente olha uns brinquedos e eu falo, gente, nossas propagandas de brinquedo, não tem mais um brinquedo criativo que a criança pega e faz. Não, já vem algo muito pronto. Né? E aí fica algo assim que é erotizado nesse sentido. Sabe quando você coloca muita informação, muito estímulo. Isso, mas uma informação que é pesada, que é para consumo. Ó, você vai comprar, já vai estar pronto, você não vai ter que fazer nada, né? Eu tô fazendo um paralelo, Sim. mas até pode parecer esdrúxulo, mas um paralelo até com o sex shop, né? Que o sex shop já vem algo pronto. Sim. Você não tem que fazer muita coisa. Ó, isso aqui serve para você estimular tal coisa. Isso aqui serve para você... Pronto. Né? É muito parcial. Não tem esforço. Você não tem muito da criatividade. Né? Você não tem que descobrir muito do outro. Você tem que levar um produto que... E aí isso é feito de outra forma também com as crianças. Sim, com certeza. Com certeza. Ó, você não tem que pensar, o produto está aqui. Só pede para comprar. Né? Sim. Isso é muito enlouquecedor, eu acho. Né? Enlouquecedor pra gente que vive nessa época, pro consumo, porque a gente começa a olhar essas coisas e não diferencia. Não diferencia, não se atenta aos perigos, né? Não. Porque isso pode levar a alguma outra coisa, por exemplo, que nem a gente estava falando no começo, a dancinha, né? A menina tá lá dançando sensual, alguém filma, posta na internet. Pessoas maldosas e que vivem disso, porque isso é uma indústria, infelizmente, né? A indústria de pornografia infantil existe. E aí vai lá, posta numa rede social que é só disso, que só tem fotos de crianças dançando sensuais. E que todo mundo tá lá aplaudindo e rindo, e a criança também ri, porque para ela aquilo é normal, e ela tá sendo aplaudida, ela tá sendo validada pelas pessoas que ela mais confia na vida. Isso. Então ela nunca vai achar que aquilo é errado. Mas o conteúdo dos comentários dos homens é assustador. Pesado. Muito.
Você sabe que você foi falando, eu lembrei, né, da filha de uma conhecida que fazia essas dancinhas. E quando ela cresceu, a mãe foi mostrar os vídeos para ela e falava: mãe, por que você deixava eu fazer isso? Mãe, mas por que... Quer dizer, olha a diferença do olhar. Exato. Também, né? Porque na época ela é uma brincadeira. Sim. E pode ter brincadeira sim, mas não com danças sensuais. Pode ter outro tipo de brincadeira. Tem tantas, né, doutora? Tantas músicas para criança dançar que é bonitinho. Sim. Enfim, não tô querendo problematizar, mas eu acho que é um assunto que a gente tem que falar, que tem que ser recorrente, porque assim, as pessoas meio que tapam os olhos, né? Porque é muito mais difícil realmente você ter a informação e fazer alguma coisa com ela. É mais difícil você varrer. É muito difícil educar. É muito difícil. Muito. Sabe? Você criar um outro ser humano, passar valores, é muito complicado. E nessa correria, a gente realmente às vezes deixa passar. Só que tem assuntos que eu acho que não podem, né? Eu senti muita dificuldade de encontrar um profissional para falar sobre esse assunto, porque as pessoas... Eu não sei se tem medo, se ficam constrangidas, sabe? Mas eu quis trazer esse assunto porque eu acho ele de extrema importância. Sim, sim. E eu acho que vai de encontro também ao que a gente ouve muito para os pais hoje, que é: deixa seu filho livre. Ou, não, tudo é livre. Sim, liberdade para criar autonomia. E eu falo, a liberdade, ela não cria autonomia, né? Ela cria os libertários, que não coloque mais regras em mim, eu não tenho limites e eu nem sei onde eu estou. Isso é um medo, né? Acho que a gente tem que ficar muito atenta com isso. Mães, profissionais, porque a liberdade ela vai poder ser usufruída pela criança quando ela tiver a capacidade de escolher. E se ela não tiver capacidade de escolher, ela não tem liberdade. E como que a gente faz isso? Pelo menos dando um contorno a toda a situação, que é: aqui em casa algumas regras. É importante que as regras sejam seguidas, né? Esse é um contorno que a gente dá. Depois de você conhecer essas regras, segui-las, você vai vendo o que é o certo, o que é o errado, né? Que seja diferentes famílias, diferentes culturas, não importa. Mas que tem que ter um parâmetro. Porque essa falta de limites também gera uma falta de parâmetros. E aí com o que eu comparo? O que eu escolho? Aí vem um adolescente que diz: eu quero beijar menino e menina. Sim. Mas por que você quer beijar menino e menina? Você gosta de menino e menina? Eu não sei, eu quero testar. Aí a gente pensa: poxa, será que precisa testar para saber? Né? Será que não tem algum momento que ele sentiria um friozinho na barriga chegando perto de alguém? Ou pela menina, ou pelo menino, ou pelos dois, Sim. se fosse, mas que sentisse. E aí a gente pergunta: você sente algo? Não, eu só quero experimentar, eu só quero ver. Tá? Essa é a dificuldade que a gente tem, porque tem que colocar uma limitação. Sim. Não só nessa parte, né, da sexualidade, mas em todas as outras. A gente tem limitação. Você tem uma limitação, horário para você acordar, horário para você dormir, até para conseguir trabalhar. Tudo isso vai fazendo com que a gente tenha o nosso contorno. Sim. E aí a gente vai fazendo escolhas mais baseada nisso. E a criança da mesma forma. Eu acho que essa geração de pais, eu me coloco nela, a gente veio muito de uma educação rígida, não pode, é aquilo, e a gente quis dar para os nossos filhos, quer dar para os nossos filhos essa liberdade, e eu acho que é aí que muita gente se perde, né? Sim. Que eu não vou fazer com eles o que fizeram comigo. Ok, realmente não precisa. Eu dancei na boquinha da garrafa, quando eu lembro, eu penso, meu Deus, onde estava minha mãe? Estava na plateia achando bonito, né? Que eu sou da geração El Chan e não quero nem comentar sobre o assunto, mas a gente tem isso, nossa, não vou fazer isso. Só que você tem que ponderar, né? Tá, o que não foi bom pra você, que você não quer que faça com o seu filho? Não abrir as porteiras, né, e não ter esse limite. Porque realmente, senão vira uma geração de... É que a gente sai de um extremo para outro. A pura repressão para nenhuma repressão. E aí a gente está fazendo a mesma coisa. Só que é o contrário. Só que é o contrário. E estamos no mesmo patamar. E aí a gente vai criar filhos que vão falar: não, eu também não quero ser assim. Eu vejo, às vezes, adolescentes e jovens mais rígidos que os próprios pais, dizendo: não, meu pai não fez isso, mas eu vou fazer.
né? Eu vejo muito, né, convivo com muitos alunos e às vezes eles falam, nossa, meu pai e minha mãe adoram sair. Não, mas eu não vou. Tenho outra coisa, no outro dia eu não vou sair. Assim, sabe, assim, o oposto disso tudo? Sim. Que eu acho que o ideal é a gente encontrar o equilíbrio. Não é fácil? Claro que não. Tá todo mundo tentando aí. A liberdade, ela precisa acontecer na comunicação. Então não é porque que os pais também são dessa geração que, nossa, não pode, mulher não pode sentar de perna aberta, mulher não pode usar saia curta, mulher não pode isso. É tanto não pode que a gente não entendia o porquê. Que depois a gente fala, não pode não. O que é isso? Deixa eu testar o que é isso. Sim. Né? A ideia hoje é a gente ter uma comunicação livre em casa. Tá? Ó, filho, hoje você vai usar, sei lá, seu uniforme para ir para a escola. Ah, mãe, por que é uniforme? Porque é uma regra da escola, para você entrar lá. É como se fosse, sei lá, passaporte para você entrar na escola. Senão você não vai ter como ir. Ah, entendi. Ó, começa daí, né? Porque tem criança que fala, não, não vou usar uniforme. Não, mas lá é uma regra. Para você se adequar lá, você tem que estar com regra. Ah, mas aqui em casa não, que você pode usar a roupa que você quiser. Ah, na hora de sair, vamos ver outra roupa, então, que combine, que seja, sei lá, do estilo, né? Não vai dar pra usar pijama. Se não for festa do pijama, não dá pra usar pijama. Mas a gente vai ensinando isso aos poucos, sabe? Mas nessa liberdade de comunicação. Você tá fazendo isso por esse e esse motivo. Né? E até falar, eu brinco, é outro ponto, que os pais têm muito medo da gente falar que não sabe. Sabe? Se o pai e a mãe acham que tem que ter resposta pra tudo. Então, às vezes a gente fala, não tem mais conversa, só pra falar não, acabou. Né? Às vezes a criança pergunta, por quê? A gente fala, eu não sei. Eu não sei o porquê. Eu sei que me disseram pra fazer assim, eu tô fazendo. Eu vou tentar entender também, aí eu te explico. Isso já acalma também a criança, da gente mostrar que nem tudo a gente sabe. Algumas regras são regras sociais que a gente também se questiona, não questiona? Tem dia que a gente fala, meu Deus, por que tem isso? Mas você faz, você vai, tá bom, isso não vai me afetar tanto. E aí a gente trata dessa maneira, para não afetar tanto a criança. Recentemente, a gente viu nas mídias o caso de uma marca, uma grife de roupa muito conhecida mundialmente, que teve um episódio lamentável, né, de associar crianças com fetiche, né? Sim. Fizeram um catálogo de moda, fotos de crianças com brinquedos sexuais, tinha até em algumas fotos papeladas de um processo de pornografia infantil, enfim. Será que no momento que eles lançaram, eu fico pensando, no momento que eles lançaram essa campanha, eles pensaram assim, olha, vamos botar, vai que ninguém repara. Será que existiu isso? Ou eles realmente pensaram que não teria problema nenhum? O que você acha? Porque é uma coisa tão absurda associar uma coisa com a outra, que eu só tenho esses dois pensamentos, eu não consigo pensar em uma terceira opção. Bom, eu imagino talvez, né, que possa ter pairado aí nessa ideia foi a dificuldade, a não diferenciação adulto e criança, que acontece com muita gente. Então, que acha que todo mundo tá igual, nós estamos no mesmo nível, sabe? Alguns pais pensam isso dos filhos e talvez, não sei, estou fazendo uma hipótese também, talvez essa marca também tenha pensado, não, tá todo mundo igual, a gente vai falar para o consumidor, né? Criança também consome igual adulto, né? Criança não tem essa diferenciação do que é uma criança. Criança não é adulto, criança não é adolescente. Então a gente não teria direitos da criança, direitos do adolescente, fases do desenvolvimento. O que eu vejo não só com essa marca, mas eu acho que essa marca trouxe à tona, né, emergiu aí um assunto que já está pairando há muito tempo, que é a falta de diferenciação adulto e criança. Tem pais que falam, conversam com os filhos como se fossem amigos, sabe? Conta coisa. Seu filho não é seu amigo, seu filho é seu filho. A gente é mais, nós somos mais que amigas dos nossos filhos, nós somos mães. Mãe é tudo, né? Mãe é algo que é amiga, parceira, engloba tudo, mas não é amigo de contar coisas de igual para igual. A gente tem que estar no momento que a gente olha e,
a gente vê a criança embaixo. Sim, sim. Nós já somos, né, teoricamente, um pouquinho maiores do que os filhos. Uma hora os filhos vão crescer, a gente vai olhar no olho e falar como se fosse adulto. Então, acho que a conversa aconteceu como se a criança... não tem essa diferença, né? Criança e adulto, vamos usar isso porque tá aí, porque é algo que chama atenção. Objetos de fetiche chamam atenção. Né? Igual eu te falei, é como se trouxesse algo pronto. Sim. É muito marcante, muito né? É até esdrúxulo demais se a gente for olhar. Porque você olha fora do contexto e fala, meu Deus, o que é isso, né? Poderia parecer bonitinho, mas não tem essa conotação do bonitinho. Em nenhuma forma, né? Associar isso à criança não fica bonitinho de jeito nenhum. Forma. Fica, né, aos olhos, assim, fala, meu Deus, tanto é que perceberam ainda bem. Acho que até o diretor da marca se retratou. O fotógrafo, enfim. Algumas personalidades que são a cara da marca também que se pronunciaram. E eu fico pensando, se pronunciaram porque deu esse... Provável, né? Esse burburinho? Provável, porque talvez pudessem levar a cabo. Mas você sabe que me faz pensar outra coisa? Que a sexualidade dos adultos também está confusa. Porque eu fiquei pensando assim, lembra, né, do catálogo da Parmalat, que usava as crianças vestidas de bichinho? Sim, sim. Parece isso, vou pegar as crianças e vou vestir como uma coisa, como se fosse bichinho, animalzinhos. Bonitinhos. Cantando... caindo. E não é. E ficou estranho, porque eu acho que a sexualidade do adulto também está muito prejudicada. Não tem uma noção do que é isso. Isso é um objeto para ser usado no ato sexual. Né? No particular ali. Isso, no seu privado. Não é um objeto para ser compartilhado e mostrado dessa forma. Como se fosse uma imagem, né, interessante, bonita, ingênua. Isso não é ingênuo. Isso é malicioso. Acho que o adulto mesmo está confundindo muito isso. E engraçado, eu não sei se foi proposital, mas as crianças na foto, alguns veículos tamparam a cara da criança, outros deixaram. Então você vê na foto, a criança está com uma cara muito triste. Diferente de campanhas, às vezes, que você vê que a criança está sorrindo, aquela criança feliz. Não, a criança, ela está com cara assim, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Sem entender. Isso, que fantasia é essa que eu tô pondo? Que urso é esse vestido com um cinto de sadomasoquismo? Sim, olha que confusão. Confusão dos adultos que fizeram, confusão das crianças que só reproduziram, porque é uma mera reprodução. Com certeza. Esse ponto que você colocou da sexualidade dos adultos também, tá? Essa confusão, pode ser reflexo de uma infância também conturbada em relação à sexualidade, um acesso talvez a um conteúdo que não estava preparado ainda. A gente ouve muito, né? Às vezes a criança pega os pais assistindo um filme erótico e não conta, e o pai nunca vai saber que aconteceu isso, mas aquilo ficou na cabeça da criança e ela não sabe lidar, porque não tem esse diálogo aberto. E isso, quando ela cresce, transforma totalmente a relação que ela tem com o sexo? Pode não ser de uma experiência pontual, porque em algum momento isso pode acontecer, né? De pegar os pais beijando, tendo relação, isso pode acontecer. Não necessariamente esse momento pontual vai prejudicar, mas pode ser uma recorrência dessa confusão. Então, o que é isso que eu vi? Isso me confunde de outra forma e começa a ver outras coisas, né, um somatório, de repente uma criança que também foi confundida com um adulto, né, que também foi obrigada a fazer algumas coisas de adulto. Então, né, dá até uma raiva da criança, né? Muitos adultos têm raiva de criança, acho que pensa, nossa, mas por que as crianças têm tanta coisa e eu não tinha nessa época? Sim, né? Faz uma comparação, né? Projeta suas próprias angústias no outro, né? A gente tem que olhar e falar, suas frustrações. Que bom que as crianças podem fazer algo, mas a gente também tem que provê-las de outras coisas, que não é só material. Mas nesse caso, eu acho que foi é um somatório de coisas, não uma cena específica, mas diversas experiências que vão confundindo o que é o ser sexual, né, o que é o ser adulto. Né, eu falo bastante sobre isso, porque a sexualidade, ela começa aí desde cedo na criança, né, mas a gente tende a ver a sexualidade de uma forma muito genital. É só genital, é só prazer genital, é só orgasmo, é só...
Não, a gente tem diferentes manifestações da sexualidade. E a cada período essa manifestação aparece de uma forma que é aceitável. Por exemplo, o bebezinho, né, ele tem essa zona, né, a oral, como mais erotizada, sim, no sentido de, não, sente prazer. Ele sente prazer em mamar. A gente vê o bebezinho mamando, né, faz uma carinha deliciosa. Como se ele estivesse no céu. Como se estivesse no céu. Isso é importantíssimo. Então, e tendo essas fases, essas experiências do corpo, ele experimentou uma satisfação oral. Ótimo, que bom. Depois ele vai vindo experimentando outras até chegar na genital. O que acontece? Muitas vezes as pessoas tentam trazer a genital para logo, sabe? Que é a violência, que é o abuso, que é a gente ver uma propaganda dessa que não deixa de ser abusiva com crianças usando apetrechos sexuais. Que está colocando algo ali, olha a diferença, uma criança mamando e uma criança com apetrecho sexual, uso genital. Não é? Porque a criança mamando também tem prazer. A outra não está nem sabendo o que é aquilo. Nem o que é. E as duas são manifestações diferentes aí da sexualidade, né? Sim. Mas aí a gente vai pervertendo essa sexualidade, trazendo para mais cedo, estimulando mais cedo, né? Que eu acho que é um pouco do que a gente está falando aqui. Sim. A ideia é a gente não trazer isso para mais cedo, né? Deixar a criança experimentando esses prazeres do próprio corpo. Sabe? São prazeres do corpo. O adolescente, ele vai se masturbar? Vai, são prazeres do corpo. Para ele se conhecer, para ele saber o que é isso, né? Que se tiver uma instrução e uma possibilidade de conversar sobre isso, melhor ainda. Melhor ainda. Para depois vir a vivenciar uma relação aí genital. Que não pode pular todas essas fases, né, doutora? E expor a criança a um entendimento que ela ainda não tem, né? Sim. Porque ela não tem preparo psicológico para entender uma cena, um gesto, um toque, enfim, né? Não existe isso ainda no contexto dela, na vivência dela até ali, né? Por isso que essa dificuldade dela entender o que está acontecendo. Isso, aí ela fica confusa. Eu falei, meu Deus, o que é isso? É bom ou é ruim? Né? O que é isso que me aconteceu? É algo legal ou não? A criança ainda precisa de um tradutor aí, né? Das suas emoções. Quantas vezes a gente tem que falar para os filhos ou para as crianças, né? Isso que você está sentindo é alegria, isso que você está sentindo é tristeza. Quer dizer, precisa de um tradutor. Aí ela entra em contato e fala, opa, tem nome, né? Não está perdido. Tem nome, tem lugar, tem tempo, tem espaço. Isso com emoções, isso com a sexualidade. Validar a criança acho que é a coisa mais importante, né, doutora? Validar o que ela sente, validar o que ela pensa. Obviamente que a gente tem que ter o limite que você falou de tudo. Coisas que a gente não teve no passado quando criança, né? Essa validação do que quer, do que sente. Então, validar essa criança para autoestima, né? Porque a autoestima também empodera, né? Essa é a base do empoderamento. Autoestima e segurança. Se a gente está bem com isso, a gente está empoderado. Para fazer o que quiser, igual eu te falei, para escolher. Aí vem a liberdade, né? Eu tenho liberdade de escolher. Eu não preciso aceitar tudo que vem. Né? Alguém quer me beijar à força? Eu falo, não vou te beijar à força. Mas você vai ficar mal falada. Não me importa, eu não vou fazer algo que eu não queira. Vê, aí tem essa capacidade também de falar não. Esse discernimento. E chegar nos pais e falar também, ou chegar na escola, né? Às vezes não tem esse acesso aos pais, mas chegar na escola e comentar com uma professora e aí precisa existir todo um trabalho, né? Uma força-tarefa para passar isso. Olha, chegar nos pais, enfim. Você acha que os profissionais estão preparados para isso? Alguns sim, né? Alguns não. Eu vejo escolas muito preparadas que conversam sobre essas questões dentro da sala, né? Bem assim, tem gente, tem um aluno que não tá bem. Gente, o aluninho não tá bem, aconteceu algo com ele. Vamos respeitar, tem um limite e tal, nananã. Sabe, expor um pouco também, né? Não contando o que aconteceu, mas falando que aconteceu algo. Né? Tem escola que tem uma possibilidade maior. Tem outras que já são muito repressoras, né? Não, todo mundo igual, todo mundo senta do mesmo jeito, faz o exercício do mesmo jeito, responde do mesmo jeito. E a diversidade é enorme. As crianças não respondem igual, não fazem igual.
Não tem nada de igual, a não ser a idade, Sim. né, e a época de infância. Mas cada uma vai fazer aquilo que consegue fazer. Até dentro de casa ninguém é igual, dentro de uma mesma família, irmãos, ninguém é igual, quem dirá? E você sabe que ajuda muito, Thaís, os pais, professores também falarem dos próprios sentimentos. Então, sabe, a gente também tem dia que tá triste. Sim. Falar pros filhos, né? Ah, mãe, o que aconteceu? Gente, hoje eu tô triste, me aconteceu uma coisa lá no trabalho, não gostei muito, tá? Ó, mamãe vai ficar um pouco mais quieta aqui, mas daqui a pouco passa. Ah, mas isso acontece. Ó, a gente falar que isso acontece e passa, não é? É maravilhoso. É um acalento, né? É maravilhoso, porque a gente não tá falando pra criança, eu não posso ficar triste, senão eu vou cair, não levanto mais. Sim. Né? Porque aí a criança já começa, meu Deus, eu também não posso. Mas aí a gente vai mostrando, ó, nós somos humanos, temos tristezas, a tristeza não vai me matar, é um momento que eu tô aqui pra baixo, mas depois eu me levanto e vou. Sim, tá dando até uma esperança, olha, eu estou assim hoje, mas amanhã é um outro dia, Sim. são outras situações, outras circunstâncias, né? E isso é o que dá também essa estabilidade para a criança, saber onde ela tá pisando, né? Sim, isso é muito bom. Não sei se você se recorda, quando a gente era pequena, a gente podia perguntar nada pra pai e mãe. Então, mãe, vai pra lá. Não entrava nesse universo, né? Então a gente não sabia o que acontecia com pai e mãe. Ficava uma coisa na cabeça tão monstruosa. A gente criando, né? A gente Várias possibilidades. E aí você fala, não, eu não vou atrapalhar minha mãe com isso, eu vou contar pro meu amigo. E hoje a gente vê que a rede mudou, né? A rede social mudou. Muito. Social até de vínculo Sim, pessoal mesmo. sim. Não tem mais aquele contato com os amigos, diário. De brincar na rua, que de nem a gente brincar na ficava rua. até horas. Não, Não- existe não- mesmo. não É os tem amigos da isso. escola, às vezes num condomínio. Fechados, são poucos. Sim, sim. Então não tem mais essa questão de, vou dividir com amigo. A questão maior, eu falo assim, a família tem que estar muito unida. Né? As crianças têm que saber que podem contar com alguém, com um adulto responsável, que entenda que possa ter esse espaço. Você sabe que uma vez eu vi numa rede social de uma psicóloga que eu sigo, que fala também sobre esse assunto, e ela contou de um depoimento que ela recebeu de uma criança de 6 anos que ouviu um papo de domingo de família, né, os adultos todos conversando, e ele perguntou, ele ouviu falarem que o tio tinha afogado o ganso com várias mulheres. E ele, muito curioso, foi procurar, tem acesso à internet, foi procurar o que era afogar o ganso, porque ele queria saber. E ele viu na internet, você imagina o que a internet mostrou para ele, o que era afogar o ganso. E aí ele começou a reproduzir o que ele viu lá com 2 amigos da escola, que são os jogos sexuais, né? Sim. Como que afeta, né? Porque ele estava reproduzindo uma coisa que ele viu que ele nem sabe o que é, nem entende, né? Esse lance de jogos sexuais também é uma coisa que me preocupa muito. Olha que coisa. E pode ser que esse tio seja alguém de muita importância para ele, porque quis imitar o tio. Exatamente. E aí que a gente fala, né? São modelos. A criança vai tendo alguns modelos. E a gente tem que ficar muito atenta a isso, porque, né, tem uma admiração. Se meu tio que eu admiro faz isso, então eu também vou fazer, que eu vou ficar... A família toda vai comentar lá na hora, vai rir, vai achar engraçado. Olha que... Eu achei uma coisa muito perigosa, porque a gente tem que ficar muito atento realmente, porque você pensa assim, eu tô falando em código, a criança não tá sabendo. Ela vai dar um jeito de descobrir, porque eles são muito espertos. E eles têm muita informação hoje em dia, né? São muito antenados, enfim. E tem instrumentos na mão que a gente não tinha. A gente ia ficar perguntando pra todo mundo. E ninguém ia falar, porque ninguém falava nada pra gente, né? A gente ficava assim, meu Deus, meu Deus. Isso, ninguém ia falar. Não, e hoje, quer dizer, ele não se atentou nem a perguntar pra mãe. À noite, mãe, o que era aquilo que você estava falando? Não, ele falou, não. A mãe já não devia muito falar, né? Isso, porque não dá muita abertura pra isso. Eu vou procurar onde eu acho. E aí achou, enfim. Essas brincadeiras, né, sexuais, às vezes, que as crianças fazem, é aquela história, brincar de médico. Que a gente ouvia, os primos brincando de médico. Quer dizer, sempre existiu, né? E aí fala, é coisa de criança. É coisa de criança, doutora?
Brincar de médico, se tiver um teor aí de toque, de beijo, né, de mexer em órgãos genitais, não é de criança, né? A gente brinca, assim, o que é o de criança mesmo? A gente personificar, simular algumas situações, mas em nenhuma situação você precisa tocar ninguém, né? Assim, tem criança que gosta muito de brincar, vou brincar que eu sou professora, ó, senta aí. Sim. Ótimo. Tanto é que nos atendimentos, né, da psicologia, essa é uma orientação que a gente faz com as crianças. Pode brincar, mas a gente não fica encostando, né? Que aqui não é para encostar um no outro, não precisa, porque tudo é uma brincadeira, a brincadeira tem que ser imaginativa. Então, se começa uma brincadeira de médico, não, deita aqui, ó, vamos pôr a mão, vamos apalpar, isso não é imaginativo. Né? Você está manipulando o corpo de outra pessoa. Aí já tem outro teor. Então a gente tem que tomar muito cuidado também com isso. Porque não é brincadeira de criança tocar, encostar no outro. Muito pelo contrário, a gente tem que instruir as crianças a tomar conta do próprio corpo. E a ter respeito pelo corpo do outro, né? Isso, seu corpo é seu. Quem põe a mão no seu corpo é você. E você não vai pôr a mão no corpo dos amiguinhos. Porque cada um tem o seu, cada um cuida do seu. Sim. Né? A gente vai tendo essa instrução, porque isso é a base, né? Porque é tão violento. Uma criança que é tocada fora de hora é tão violento, que seja por outra criança, isso é tão angustiante, né? Como se tivesse uma coisa, meu Deus, o que eu faço com isso? É aterrorizante. Né? É uma caixa muito maior do que ela pode suportar, né? E esse podcast, a minha ideia é realmente trazer informação para que as pessoas saibam lidar com esse tipo de situação tão angustiante e ouvir de profissionais, sabe? Não é uma coisa que é uma preocupação minha e eu venho e falo. Não, tem embasamento, né? Por isso que eu quis, que eu te convidei e que eu fiquei muito feliz que você aceitou o meu convite para participar desse projeto que está sendo feito com muito carinho, de uma mãe preocupada com o filho, com a educação do filho, mas que também quer passar conteúdo de qualidade para as pessoas, porque é isso que eu quero, é isso que eu almejo, sabe? Alertar, acender uma luz mesmo para as pessoas. O que elas vão fazer com essa informação, aí cabe a elas. Mas eu quero trazer um pouquinho de conteúdo informativo para os pais que às vezes ficam desesperados, que nem eu. Sim, e é uma ótima ideia, né? Tá num momento aí, eu ainda pensei, eu falei, nossa, a Thaís tá com uma boa saúde mental. Porque além de ter essas angústias, a sua ideia é também poder compartilhar de todas essas angústias com todo mundo que tem também. Exatamente. E que às vezes não tem um espaço de pergunta, ou alguém que fale sobre, né? Às vezes a gente fica com vergonha também de perguntar. Claro. Né? Não podemos ter vergonha, não podemos ter vergonha de perguntar, de falar que não sabemos, de pedir ajuda. E eu acho que o podcast tem tudo aí para dar certo, porque tem muita gente com dúvida, né? Tem muita gente querendo saber e querendo ouvir, né, algo que seja de informação, não só de exposição. Exatamente. Né? Ou imposição, que é o que a gente não quer fazer. Eu queria te agradecer, Fernanda, mais uma vez por ter topado bater esse papo comigo, trazer tanta informação que nem você trouxe. E o videocast está de portas abertas. Quando você quiser voltar, é só me chamar. Tá bom, tá bom? Tá bom, Thaís, muito obrigada. Obrigada. Esse foi o nosso primeiro episódio, eu espero que vocês tenham gostado. Compartilha, curte, manda para os amigos e amanhã tem mais. Tchau!